Está no ar o programa Inteiro Teor. Nesta edição, vamos apresentar decisões da Justiça Federal que tratam de questões envolvendo o serviço público. Não sai daí! TRF da Primeira Região confirma que contratação de empregado público se encerra quando o trabalhador atinge o limite máximo de idade. TRF1 entende que falta de dotação orçamentária não justifica o não pagamento ao servidor de verbas de natureza alimentar. E candidata excluída de concurso da FAB devido a limite de idade garante direito de prosseguir em processo seletivo. É a partir de agora. Vem comigo! Apesar da nomenclatura parecida, servidor e empregado público dizem respeito a atuações bem distintas dentro da carreira pública. A mais marcante das diferenças é o tipo de regime: estatutário para os servidores e seletista para os empregados públicos, cada um seguindo regras próprias, como a que prevê que o contrato de trabalho do empregado público é encerrado quando o trabalhador atinge o limite máximo de idade previsto em lei. Essa questão chegou ao TRF1 e a repórter Fátima Uchoa conta pra gente. Um empregado público não terá direito de ser reintegrado ao quadro de pessoal da empresa de engenharia, construções e ferrovias, a Valec, com direitos trabalhistas previstos antes do desligamento compulsório dele, por ter completado 75 anos de idade. Para o relator na primeira turma do TRF1, desembargador federal Marcelo Albernaz, se a aposentadoria compulsória se deu em razão da idade legal atingida, a rescisão do contrato de trabalho deve ser reconhecida válida, sem que isso configure dispensa sem justa causa, uma vez que a extinção do vínculo se dá por imposição legal. Acompanhando o voto do relator, o colegiado, por unanimidade, negou o pedido do empregado. O limite de idade também foi questionado na Justiça por uma candidata excluída do concurso para entrar no serviço público, dessa vez na Força Aérea Brasileira. A questão do limite de idade nas carreiras militares é tão recorrente que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema na súmula 683. Para o STF, é constitucional e legal que o edital fixe limites de idade mínimo e máximo para ingresso. Afinal, as atividades exercidas pelos militares são bem específicas. Mas o STF ressalvou que tal limitação deve estar prevista em lei. Conheça o desfecho do caso que chegou ao TRF1 com William Nascimento. A candidata ao cargo de sargento da Força Aérea Brasileira foi excluída após extrapolar o limite de idade fixado no edital do concurso, que é de 40 anos. Ela foi prejudicada porque, em razão da crise sanitária da Covid-19, acabou completando 41 anos antes do último ato do concurso. A Justiça Federal no Maranhão já tinha sido favorável à candidata, mas a União trouxe o caso para julgamento da quinta turma do TRF1, alegando que a limitação de idade para o ingresso no cargo público tem respaldo legal. No tribunal, o relator juiz federal convocado, Emanuel de Medeiros, concordou que a jurisprudência do STF legitima a imposição de limite de idade para o ingresso no serviço público. Porém, observou que a comprovação do critério etário deve ser exigida do candidato no momento da inscrição no certame. Ainda segundo o magistrado, a candidata não pode ser prejudicada por ato alheio à sua vontade, uma vez que a crise provocada pela Covid-19 alterou a data para a conclusão do processo seletivo. O colegiado acompanhou o voto do relator. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu que deve ser incluído como dependente para fins beneficiários o filho de um servidor público maior de idade, mas que tem esquizofrenia. Detalhes com Marco Antônio Feitosa. Em decisão unânime do colegiado, a primeira turma do TRF da Primeira Região negou o pedido da União de reforma à sentença, que incluiu o filho de um servidor público maior de 21 anos com diagnóstico de esquizofrenia como dependente para recebimento dos benefícios legais. De acordo com o relator do caso, o desembargador federal Moraes da Rocha, as provas apontadas pela perícia judicial realizada apontaram que o filho do servidor público
tem esquizofrenia paranoide, sendo impossibilitado de praticar atos da vida civil. O magistrado ainda mencionou que as alterações realizadas na Lei 8.112, de 1990, pelas leis 13.145, de 2015, e 13.846, de 2019, autorizam que o filho do autor receba os benefícios previstos, já que a deficiência mental ou intelectual justifica sua inclusão como dependente. Você sabe o que é dotação orçamentária? É uma verba prevista como despesa em um orçamento público e destinada a um fim específico, como, por exemplo, pagamento de pessoal. Qualquer pagamento que não tenha uma dotação específica só pode ser realizado se for criada uma verba ou dotação nova para suprir a despesa. Isso é bom para o controle dos gastos públicos, mas a falta de dotação orçamentária não pode justificar a inadimplência do poder público no pagamento ao servidor de dívidas de natureza alimentar já reconhecidas administrativamente. Vamos ver como a Justiça se posicionou diante de um caso assim com Marco Antônio Feitosa. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou que a União pague diferenças de função comissionada a uma servidora, tendo em vista a alteração na classificação do cargo de chefe de seção exercido por ela. Ao analisar o caso, o relator desembargador federal Marcelo Albernaz constatou que a dívida foi administrativamente reconhecida e considerou que o atraso no pagamento por falta de orçamento conflita com o entendimento do TRF1 de que não é razoável que o servidor seja submetido à inadimplência de administração pública por tempo indeterminado, por falta de dotação orçamentária. O magistrado complementou que o atraso no pagamento de parcelas devidas e reconhecidas pela administração pública de natureza alimentar justifica a manutenção da sentença. Ele foi acompanhado por unanimidade pela primeira turma. Os servidores que concluem cursos de graduação ou de pós-graduação têm direito a um incentivo pela qualificação profissional conquistada. Mas é claro que não é válido apresentar o diploma utilizado para o ingresso no próprio cargo público que ocupa. Confira mais detalhes sobre essa questão com Fátima Ochoa. Um servidor da Universidade Federal do Oeste do Pará obteve em sentença o direito de receber gratificação de incentivo à qualificação no percentual de 25%. A instituição de ensino apelou, alegando a impossibilidade de uso do título que foi utilizado para ingresso no cargo de técnico de laboratório como fundamento para a concessão do referido benefício. A primeira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região reformou a sentença. O relator desembargador federal Eduardo Moraes da Rocha observou que, de acordo com a Lei 11.091 de 2005 e o Decreto 5.824 de 2006, apenas o certificado de curso superior não exigido para ingresso no cargo está apto para subsidiar o direito à percepção do incentivo à qualificação. Sendo assim, o magistrado concluiu que o autor não possui direito de receber o incentivo, uma vez que, tendo utilizado o diploma de nível superior para preencher o requisito de ingresso no cargo, não pode o mesmo título ser considerado para a concessão do adicional. Uma decisão judicial garantiu a um servidor público da Polícia Rodoviária Federal a remoção para ficar lotado, onde sua filha pode ser submetida de forma mais adequada ao tratamento de saúde de que necessita. A decisão é da primeira turma do TRF1 e a repórter Ana Paula Souza traz mais detalhes para a gente. Um policial rodoviário federal lotado na delegacia de João Molevade, em Minas Gerais, pretendia sua remoção para Nova Lima, também em Minas Gerais, onde são oferecidas as terapias necessárias para o tratamento de sua filha, que tem síndrome de Down. Ele juntou ao processo relatórios médicos que apontam a necessidade de manter as sessões terapêuticas individuais semanais. Administrativamente, a União negou o pedido do servidor, alegando que os requisitos legais não foram devidamente atendidos, pois não houve comprovação de que a lotação atual do servidor seja fator de risco e muito menos de que haja impossibilidade de tratamento da filha. No primeiro grau, o pedido do policial foi atendido, mas a União recorreu ao TRF1. A primeira turma da Corte decidiu por manter o direito do servidor à remoção. Ao analisar o caso, o relator, juiz federal Fausto Mendanha Gonzaga, destacou o artigo 36 da Lei 8.112 de 1990, Estatuto dos Servidores Públicos, que regulamenta a remoção por motivo de saúde do servidor,
cônjuge, companheiro ou dependente. O magistrado citou jurisprudência do próprio TRF1, no sentido de que, em casos como o que está sendo analisado, a remoção é medida que se impõe a fim de proporcionar qualidade de vida à filha, para que se efetivem os direitos fundamentais que lhe são conferidos constitucionalmente. E a gente fica por aqui, mas continue acompanhando o TRF da Primeira Região no nosso portal e nas redes sociais. Estamos no Instagram e também no Facebook e no YouTube. E eu encontro vocês na semana que vem. Tchau!